boa tarde, bom dia, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Essa é a gravação do programa piloto pela Sociedade Brasileira de Sociologia, a SBS, do primeiro de uma série de vídeos e lives que nós vamos gravar a partir deste vídeo e pelas próximas semanas e meses, em uma série de eventos e lives chamadas a SBS na quarentena. No episódio de hoje, esse primeiro episódio piloto, nós temos aqui como convidados para essa primeira conversa o professor Jacob Carlos Lima, da Universidade Federal de São Carlos, presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia, e a professora Edna Castro, da Universidade Federal do Pará, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia, a SBS. E para começar a nossa série de eventos, SBS na quarentena, hoje nós vamos discutir sociologia, ciência e pandemia e falar um pouco sobre a questão do financiamento da ciência, o papel da ciência no atual cenário de crise sanitária e eventuais contribuições sociológicas. Então, eu queria começar agradecendo ao professor Jacó e à professora Edna, que estão aqui presentes, a todo mundo que está nos ajudando, está assistindo, e passo a palavra, então, para o professor Jacó, pedindo para que ele inicie com um balanço dessa situação em que nós estamos. Por favor, Jacó. Bem, então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Olha só, para a gente falar um pouco sobre a crise atual, né, a questão da pandemia e como a ciência se coloca nessa situação, e principalmente a sociologia, as ciências sociais, é importante a gente considerar que nos últimos anos nós tivemos uma redução drástica no investimento na pesquisa científica de uma forma geral. Lembrar que no começo da crise econômica, já no final do governo Dilma, nós começamos a ter uma redução sistemática da qual o CNPq foi o maior prejudicado. Tá? E, a partir daí, nós vamos assistir também, a partir da mudança política que nós tivemos com o golpe parlamentar de 2016, você tem um ataque sistemático no que diz respeito principalmente à sociologia, mas não exclusivamente, a sociologia, a filosofia e as ciências humanas em geral, no sentido de você discutir cada vez mais o que seria prioritário. E essas ciências, elas não seriam prioritárias. Então, basta lembrar que você vai ter ataques do governo do Estado de São Paulo, o então governador Alckmin, na FAPESP, dizendo que a FAPESP não poderia financiar a sociologia, que a sociologia não servia para nada. Você teria que ter, obviamente, investimento em áreas consideradas prioritárias, como se estudar o social não fosse prioritário, como se fosse possível você estudar qualquer coisa sem entender a sociedade que produz esse conhecimento, tá? O que efetivamente participa, ou seja, que está presente em toda a produção de conhecimento, que é, na realidade, decorrente de relações sociais, de relações de poder, de interesses econômicos, políticos, ideológicos, etc. Lembrar que o atual governo, mesmo antes de assumir, atacou frontalmente a sociologia, e principalmente a sociologia e a filosofia no ensino médio, dizendo que também era uma inutilidade que a sociologia fosse financiada pelos cofres públicos. E um ataque sistemático que o atual ministro da Educação continuou e continua. Porque ele aparece falando mal da sociologia, da necessidade de concretamente se estudar outra coisa. Só que é interessante perceber que, junto com essa crítica às ciências sociais, de uma forma geral, e humanas, veio junto toda uma crítica à própria ciência. Tá? Se você pegar o governo que foi eleito, ele basicamente passou a atacar sistematicamente todo o conhecimento científico
e desmontar, de certa forma, a nossa estrutura científica, passando, inclusive, para outros governos, por exemplo, a base de Alcântara. Então, você tem esse ataque, e esse ataque vai se esperar ao conhecimento científico, tá? E você tem o quê? Cada vez mais assumindo posições no poder central de figuras comprometidas com formas obscurantistas, seja de conhecimento, seja de proposições sociais de uma forma geral. Tá? E tudo isso vai entrar em crise, obviamente, no momento que a pandemia começa. Né? E cada vez mais você tem que, de fato, você só tem a ciência como uma possibilidade de resposta, percebe? E aí você passa a falar, pô, mas o que a sociologia pode contribuir nessa pandemia? Se vocês observarem, a sociologia pode contribuir com tudo, no que diz respeito a por como essa pandemia está acontecendo no Brasil, quais as respostas que estão sendo dadas a ela, as concepções que se vinculam, que são reproduzidas politicamente, resistências culturais a formas de combate, enfim, um conjunto de situações que nós não podemos desconsiderar. E que a sociologia está aqui para contribuir concretamente com a sua pesquisa, contribuir com todo o instrumental que lhe é próprio, e no sentido de entender o que está acontecendo e a partir daí contribuir para soluções a essas situações. Tá? Então, é um pouco nisso. Nós temos uma crise que é uma crise econômica, política, é uma crise sanitária, sem dúvida, mas que está extremamente relacionada e que atinge de forma diferente as pessoas, percebe? Que, na realidade, reflete a estrutura social em que nós vivemos, percebe? Que faz com que as pessoas tenham acesso diferenciado, ou seja, quem está morrendo na pandemia, concretamente, percebe? O que, de fato, está sendo priorizado ou não priorizado. Então, você tem um falso debate sobre economia ou vida ou economia, ou uma coisa tipo assim, bem, nós temos que priorizar o emprego ou a saúde, como se fossem coisas que, que se excluíssem mutuamente, percebe? Quando é uma coisa absurda. Você não vai ter economia se não tiver gente viva para levar essa economia adiante. Então, basicamente, é uma bobagem que está se falando, percebe? Na realidade, você tem que ter uma estrutura de saúde, uma estrutura sanitária que possibilita que as pessoas consigam sobreviver e, com isso, concretamente, voltar às suas atividades de uma forma geral. Mas isso só em linhas assim bastante ampla, como a sociologia pode contribuir e como a sociologia tem contribuído. Tá? É um pouco essa minha fala introdutória. Acho que tá bom, né? Acho que a Edna pode entrar. Bom, inicialmente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Saudando o Gustavo, o Jacó, Mariana e Lorena também, que estão nessa discussão. Realmente, esse tema, a pandemia, não é? E a situação que nós vivemos hoje no mundo, que é uma situação realmente inusitada, sem precedentes, não é? Pelo menos na dimensão e nas características que nós estamos vivendo essa crise, ela ressalta o lugar do Brasil nesse debate sobre da crítica à ciência, né? Esse debate, essa postura, eu diria melhor, de buscar um pensamento mais da banalidade, em substituição àquilo que é a ciência, né? Quer dizer, toda a construção que se fez do lugar da ciência na sociedade, do lugar da ciência e dos conteúdos produzidos por uma comunidade imensamente diversa de pesquisadores, ela, de repente, ela está sob a mira de um ataque vazio, um ataque político, não é? E eu acho, eu não vou entrar muito nesse detalhe,
mas eu acho que isso que o Jacó acaba de falar, não é? Revela muitos elementos, quer dizer, e que nós, sociólogos, inclusive, podemos ajudar a esclarecer, porque é uma crítica à ciência, e neste momento de pandemia, realmente nós não temos em que nos apegar, senão nos conteúdos produzidos pela ciência, na esperança de que se consiga a área médica, a área da biologia, das ciências da vida, né, e relacionada a outras ciências, elas possam produzir conhecimentos que nos cheguem a formas de cura. Então, é muito importante, porque enquanto essas ciências, né, da natureza, a ciência da vida, elas estão nessa frente, nesse debate de busca de soluções, que são soluções mais imediatas, né, para evitar tantas mortes, para evitar tanto sofrimento e para que se possa voltar a pensar uma sociedade em que a supressão da mobilidade ela seja mais ou menos relativizada. Então, diante disso, eu penso na sociologia, não é? E a importância que a sociologia e demais ciências humanas têm, porque nós não estamos diante apenas de uma crise da saúde, de uma crise sanitária. Quer dizer, é uma crise sanitária, mas a crise sanitária em si, ela extrapola por uma série de outros campos, não é? E a sociologia sempre esteve presente nos estudos da área da saúde. Eu queria lembrar, por exemplo, a quantidade de grupos de pesquisa que lidam com a saúde coletiva, de grupos de pesquisa de sociólogos, junto com outras áreas, que têm discutido a questão do saneamento, que têm discutido a relação da saúde e saneamento, a saúde e a subnutrição, não é? Aliás, saneamento é a subnutrição e as doenças infecciosas, aqui relacionada a um tema que a sociologia tem contribuído imensamente para esclarecer e para se posicionar, que é o tema da desigualdade social, desigualdade de gênero, desigualdade de raça, desigualdade geracional, quer dizer, as formas diferentes que têm a ver com essa estrutura autoritária, essa estrutura tão desigual, não é? E violenta, uma desigualdade desigual e violenta que a sociedade brasileira encarna, né? que bem representa a sociedade brasileira. Então, eu queria dizer, a sociologia, ela está nesse debate sobre a ciência, ela está na produção de conhecimento para si, e ela tem uma contribuição enorme para se discutir a pandemia, não é? Não só nos grupos de saúde, na área de saúde, de saneamento, mas de meio ambiente, porque esse tema tem a ver com o meio ambiente e interpela todas as decisões que nós estamos analisando de uma economia altamente espoliadora da natureza, violenta com relação à natureza. Então, a sociologia tem uma bagagem enorme de contribuição, como também sobre o tema da cidade, o tema da mobilidade, temas relacionados a uma série de elementos que desembocam na questão da própria institucionalidade do país, não é? Da área política, das institucionalidades, e também um outro ponto que eu queria levantar, que a gente, claro que inúmeros sociólogos têm debatido aqui no Brasil e fora do Brasil, não é? É de como pensar a sociedade que está diante de nós, não é? Quer dizer, a contribuição da sociologia para nos ajudar a pensar o que vai ser o pós-crise sanitária, não é? Quer dizer, como as relações sociais elas vão se restabelecer e reencontrar uma outra forma de regulação, não é? Eu acho que isso implica uma discussão sobre o Estado, implica uma discussão sobre as relações sociais, sobre as subjetividades que concerne a todo esse jogo de relações sociais. Enfim, quer dizer, pensar uma sociedade que talvez a sociologia possa estar na frente, eu acho que ela deve estar na frente também, de um debate sobre o que seria essa nova, digamos, eu não sei, normalidade, essa nova
porque normal, eu acho que nós não podemos falar que nós estávamos numa normalidade, porque a normalidade é muito, muito discutível, essa anormalidade, na verdade, né? Mas eu acho que a sociologia pode contribuir muito para se pensar em termos de princípios. Que sociedade? Eu acho que é uma dimensão de princípios de base, uma dimensão da moral, uma dimensão do que representa a vida social, quais são os elementos fundamentais. O Jacó há pouco fazia referência a essa falsa dicotomia, falso conflito entre a vida e o emprego, ou você tem a vida ou você tem emprego. Se não tiver a vida, não adianta ter emprego, pronto. Ou a economia, você perde a vida, mas você ganha economia. Quer dizer, você não vai ganhar economia porque você perdeu a vida. Então, você supõe, portanto, que alguns serão os sacrificados para que a economia, e esses que serão sacrificados seriam inexpressíveis do ponto de vista dessa percepção política, desprezível, né? Uma posição desprezível, e que em nome da economia. E a economia que está sendo reputada, que está sendo chamada, é justamente a economia da violência, da expoliação, do neoextrativismo da natureza, de um alto grau de exploração da vida humana, não é? Então, eu acho que a sociologia, aqueles grandes debates sobre a própria sociedade, né, o conjunto da sociedade, eu acho que a sociologia é interpelada nesse momento de pandemia, nesse momento de crise social, porque não é uma crise simplesmente sanitária, é uma crise social. A sociedade está sendo chamada para dizer para onde ela estava indo, entende? Então, a quarentena, ela quase que ela muda a dimensão do tempo. Quer dizer, a hipermodernidade, que é o tempo veloz, a corrida contra o tempo, porque sempre a sensação do tempo atrasado, do tempo perdido, né? Então, uma corrida, essa hipermodernidade, ela é um modelo, e é um modelo que está em questão, porque tudo isso foi colocado ao lado para se poder pensar na única possibilidade como estratégia para diminuir o avanço do vírus, né, do coronavírus, logo o isolamento, ou seja, a negação da velocidade do tempo, né, a paralisação da economia, portanto, também uma estratégia que era impossível, quer dizer, uma estratégia que impossibilitava o avanço do ritmo acelerado da economia. Então, eu acho que essas questões, elas são colocadas, não é? E é o debate que a sociologia vinha fazendo. Você lembra o Bober, você lembra todos os autores que a sociologia do trabalho, né, a questão do emprego, do trabalho informal, toda a discussão sobre a informalidade hoje no Brasil, que aparece porque é impossível trabalhar, você tem que se isolar, a economia tem que parar. Então, emerge, né, esse mundo de trabalho da informalidade, que sempre está invisível, sempre está na subvalorização, na subcontagem, ele emerge e ele se torna mais visível no sentido de que é uma questão social, né? É uma questão social, assim, de enorme profundidade para se pensar a sociedade brasileira numa situação de pandemia. E, então, enfim, eu queria levantar um pouco como a sociologia é importante, como é a ciência que se produz, não é? A ciência, os conteúdos de ciência, que essa enorme quantidade de pesquisadores brasileiros se esforça, né? Com seus alunos da pós-graduação, com suas equipes, seus grupos de pesquisa, para entender o mundo do trabalho, para entender o mundo da saúde, o mundo da desigualdade, os campos, melhor dizendo, né, todos esses campos temáticos que conformam leituras seminais sobre o que é essa sociedade brasileira, como a questão da racial, como a questão da colonialidade, não é? Do poder, como se estrutura o poder na sociedade, a circulação das elites. Então, esses são elementos que a sociologia contribui enormemente, e que por isso eu queria um pouco finalizar essa fala, dizendo que, mais do que nunca, a pesquisa tem que ser financiada a passos largos, não é? Quer dizer, o financiamento da pesquisa, o financiamento dos grupos de trabalho, ele é fundamental, e eu espero que esse momento, não é,
que tanto a sociologia e as ciências humanas são chamadas para poder explicar o que nós vivemos e o que nós vamos viver daqui para frente, que será uma sociedade, com certeza, diferente, não sei como, mas ela terá muitas marcas diferentes a serem ainda inventadas, ainda construídas, né? E eu acho que a ciência, financiamento da ciência, o financiamento da pós-graduação, a formação de novos intelectuais, de novas gerações, ela é fundamental para se pensar uma sociedade brasileira, a sociedade brasileira com a capacidade de se ter, né, de se ter em termos do conhecimento e em termos da sua própria condução, né, política, social, enfim, e da economia. Né? Então, eu acho que um pouco isso, Gustavo, que reflexões sobre a ciência, não é? E a importância de se retomar com urgência, porque todo esse desgaste que a ciência brasileira teve, ela está sendo contada em número de mortes. Né? As pessoas estão morrendo porque a ciência foi desativada, porque a ciência foi paralisada. Muitos programas pararam de ser produzidos e se tornaram mais lentos, ou se tornaram... perderam a dinâmica que é tão difícil você montar, dinâmicas de grupo de pesquisa, e que tiveram que serem desativados. Então, isso é um crime, não é? É um crime, e esse crime está sendo visto através das mortes. Acontece em Belém, a situação é dramática e subcontada, então você não tem nem sequer, você tem elementos assim, uma capacidade de ciência para acompanhar o que está havendo na realidade, que você está com dados que são dados fictícios, não é? E essa situação, eu acho que é urgente, muito urgente, que os investimentos em pesquisa eles sejam retomados num padrão alto, não considerando como as ciências humanas como transversal, encontrando caminhozinho para elas em qualquer outro programa, só para fazer de conta que está financiando. Não é linha de frente, e a pesquisa em ciências humanas, ela tem um potencial explicativo que, infelizmente, não é? Esses grupos que estão na elite, esse grupo que está governando, ele é incapaz de perceber, apesar da sua postura de maldade, genocida, não é um compromisso com a morte do brasileiro, que isso ficou muito evidente, todas essas mudanças, inclusive mudança do ministro de Saúde. Então, essa situação, ela precisa ser realmente mudada, né? Então, é isso. Obrigado, Edna. Obrigado, Jacó, pelas falas iniciais. Eu, ouvindo vocês dois, eu percebi que vocês tocaram pelo menos 3 grandes temas que são muito importantes para o nosso fazer sociológico, né, que são os efeitos socialmente desiguais da pandemia, o que vai vir após a pandemia, o que é o futuro da sociedade após essa crise da qual nós estamos falando, mas também esse último ponto que você estava falando, Edna, sobre o financiamento da ciência, e foi o ponto com o qual o Jacó iniciou a sua fala. Então, eu gostaria de pedir para que vocês agora falassem um pouco mais sobre isso, só que levando em consideração as recentes mudanças e ataques que as agências de financiamento vieram sofrendo, a CAPES e o CNPq, principalmente, exemplarmente, o CNPq recentemente estabeleceu as suas normas, as suas áreas de pesquisa prioritária, deixando de lado as ciências humanas, depois voltou atrás, mas é um ataque que já vem ocorrendo há algum tempo, e que, num momento como esse, é quase esperado que as ciências da saúde, as ciências da natureza, recebam um pouco mais de atenção, porque está todo mundo desesperado com a pandemia, é um vírus, é uma coisa que pode nos matar. Mas esses projetos políticos, esses ataques aos quais vêm sendo submetidas as agências de financiamento, e de modo mais geral, as ciências sociais e ciências humanas, que mostram que o foco
restrito em certas áreas consideradas científicas, ele parece gerar efeitos que talvez ultrapassem o momento da pandemia. Então, eu queria pedir para que vocês explorassem um pouco mais essa pergunta, por favor. Posso começar, Edna? Claro. Não, assim, pegando um pouco a fala da Edna, no final, principalmente, eu acho que você tem uma situação bastante nova para nós, que eu acho que a Edna ela destacou bem, que é uma crise social, é uma crise política, não é meramente uma crise sanitária, e que eu diria mais, eu acho que nós estamos numa crise civilizatória, tá? E principalmente no Brasil, mas não exclusivamente, tá? Se você se você vê que um presidente norte-americano de um país como os Estados Unidos manda o pessoal tomar desinfetante na veia e um bando de gente toma desinfetante na veia e morre, entendeu? Porque ouviu o presidente falar isso, nós temos aqui um seguidor, entendeu? Uma caricatura do que nós temos lá e que faz algo similar. E o que é mais agravante, percebe? Você tem com um forte apelo, não apenas popular, mas um apelo oportunista, como sempre, das nossas elites, que obviamente se beneficiam ou tentam se beneficiar de qualquer crise. Então, não faz mal que esteja morrendo, desde que eu consiga faturar em cima dessas mortes, está tudo bem. Então, você tem uma crise civilizatória na qual ética e uma série de outros elementos aí que a Edna colocou meio que vão para o brejo, tá? Quando você vê a indignação da sociedade contra isso, é uma indignação muito seletiva, se a gente pegar, digamos assim, como instituições representativas da nossa sociedade civil. Então, por exemplo, como a mídia se comporta, como os poderes estão se comportando, ou seja, o absurdo que nós estamos vivendo, seja na política sanitária, na política geral, de uma forma geral, está tendo uma reação muito baixa de indignação frente ao desastre que está se construindo nesse país. Percebe? E a questão da ciência, como foi colocado, e que você sugere que a gente insista mais nisso, ela vem junto nesse processo, percebe? Porque a ciência passa a ser vista como secundária. Nós somos um país mesmo para continuar a sermos secundários, entendeu? Na realidade, não interessa produzir conhecimento aqui, mas simplesmente ir a reboque, tá? Isso é gravíssimo quando a gente vê essa política científica ser legitimada, digamos assim, por essa elite econômica, política, que está achando que está tudo bem, percebe? Ela não está se sentindo atacada, ou seja, é a população morrendo e parece que está tudo bem, algumas vozes indignadas, mas você vê um processo descivilizatório que nós estamos passando, sabe? E num momento como esse, mortes crescendo, está se discutindo se o ministro da Justiça ele traiu o presidente, ou se ele não traiu, ou quem traiu quem, enfim, forma secundária. Paralelamente a isso, como foi dito, você tem o ataque sistemático à ciência, ele continua com a questão da verba que o CNPq tem, ou as tentativas que esse governo já fez de, inclusive, acabar com o próprio CNPq, tá? E a partir daí, agora, os mais recentes, para a gente não perder a atualidade da discussão, essa questão dos setores transversais, ou seja, na realidade, dos temas prioritários, na qual as ciências humanas e sociais entrariam apenas como transversalmente. Ou seja, obviamente que as ciências sociais, a sociologia, ela está presente na análise de qualquer situação, porque você vai discutir estrutura social, não tem como você discutir saneamento sem discutir desigualdade social, não tem como você discutir saúde sem tratar a estrutura social de uma forma geral, enfim.
de forma geral, como a sociologia ela se coloca, sabe? Como ela incomoda. Eu acho que eu gostaria de insistir um pouco nisso. A sociologia ela incomoda, sempre incomodou. Tá? E não só no Brasil, mas em vários lugares. Então, você tem situações de ataque à sociologia, depois de retomada da sociologia, você tem um vai e volta, na qual a sociologia ela é sempre vista, ora como descartável, ora como extremamente incômoda, porque ela está questionando permanentemente o poder. O poder político, seja lá de qual a cor que ele seja, percebe? Mas ela é inconveniente, percebe? Porque ela desnuda, como todo conhecimento, né? Todo conhecimento tem esse poder de desnudar as estruturas vigentes, tá? Como o poder se estabelece, enfim, como as desigualdades são naturalizadas e assim para frente. Tá? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter cada vez mais essa priorização, sem dúvida, num momento como esse, a saúde é um elemento básico, tá? A questão do investimento em saúde, mas sempre foi, né? Não era para ser agora, percebe? Ele sempre foi. E para você entender até como esses investimentos são alocados, obviamente você precisa entender a estrutura social de uma forma geral que estabelece prioridades. E daí que nós entramos como sociólogos, tá? Eternamente inconvenientes, sabe? Internamente inconvenientes, eternamente incômodos, e não é à toa que a sociologia tem sido a disciplina mais questionada nesse momento, percebe? E a forma de você questioná-la é mostrar ou questionar a sua, digamos assim, a sua funcionalidade, ou para que serve a sociologia, sabe? No momento que, na realidade, nós estamos falando o seguinte, ela serve para incomodar mesmo, é para mostrar, de fato, o que está por trás dos discursos oficiais, que está por trás das ideologias religiosas, o que está por trás, enfim, de toda a filantropia empresarial, enfim, tudo o que acontece na sociedade e que efetivamente demonstra como esse país é desigual, esse país concentrada, que a miséria é socializada, né? Quando o pessoal fala, é ameaça, nós temos ameaça socialista, comunista, poxa, nós já temos assim a socialização da miséria há muito tempo nesse país, percebe? O que problema não é a socialização da miséria, é exatamente o fim dessa socialização da miséria no sentido de uma distribuição mais igual. E a sociologia mexe com isso. Então, ela não vai receber verbas, percebe? Então, na realidade, quando você prioriza determinadas áreas, obviamente as ciências sociais e humanas vão ficar secundarizadas. Tá? Quando nós falamos, não, nós temos que privilegiar o conhecimento científico, temos sim. Isso é uma questão de qualquer país que se pretende ser desenvolvido e que tem um projeto de nação. Nós não temos. Dá a impressão que nós nunca tivemos isso. Percebe? Nós não temos nada disso. Na realidade, nós funcionamos num imediatismo e que chegamos ao extremo desse imediatismo, que é o que nós temos hoje, na qual a política agora é vista como uma questão de família. Tá? Então, eu acho que a sociologia é aquele velho esporte de combate. Entendeu? E nós estamos aqui, concretamente, para apontar essas desigualdades, a necessidade de você reestruturar o país no sentido de beneficiar toda a sua população e não apenas determinados grupos. E, enquanto tal, ela vai ser sempre combatida. Percebe? Ela vai ser sempre combatida porque, nesse momento, ela é vista como desnecessária quando exatamente é ela que ajuda a revelar uma série de coisas, tal qual outras ciências também, seus campos específicos. Tá? Era um pouco isso. Só retomando mais uma vez a questão do CNPq, lembrar que a CAPES também está com verbas contingenciadas, então a questão da formação qualificada, da formação em pesquisa, é cada vez mais vista como secundária,
as questões da avaliação da pós-graduação e da própria forma como o sistema de ciência no Brasil está sendo posto em xeque por escolhas infelizes no que diz respeito à direção de pessoas não comprometidas ou sem conhecimento com qualquer coisa. Basta ver o que nós temos no Ministério da Educação para ter uma ideia de como o setor é visto pelo atual bloco governamental. E pior, tá? Como eu gostaria de insistir, como se não bastasse, digamos assim, as figuras, os personagens, mas o pior não são esses personagens, mas o apoio que ele recebe dos chamados setores bem, entre aspas, da sociedade. Isso é o mais deprimente. E o que nós estamos tendo, esse quase genocídio que está se confirmando, é um produto disso, como a Edna já fez referência. Edna? Eu acho que a ciência, né, um país com ciência, assim, falando uma coisa assim, muito simples, a importância da ciência e tecnologia no país, né, tem a ver com a autonomia do país, tem a ver com a soberania, tem a ver com a capacidade instalada de instituições de pesquisa, de grupos de pesquisa, de laboratórios capazes de, como neste momento, chegar, participar de uma corrida importante, que é a corrida para a produção da vacina, que é para a publicação de artigos científicos importantes, que elucide, no plano mundial, né, elucide caminhos novos para esse tipo de enfrentamento que nós temos hoje. Então, o que acontece com o Brasil é um caminho inverso, quer dizer, o caminho inverso do mundo. Quer dizer, ciência e tecnologia é vilipendiado, não é? Foi diminuído, desvalorizado, e hoje o que nós temos é uma situação que apenas reforça, num grau maior, uma tendência histórica brasileira, que a sociologia sempre sinalizou, que é essa tendência da dependência, né? Uma dependência colonial, uma dependência tecnológica, uma dependência do conhecimento, não é? Mas que é uma dependência que se produz em função também dos interesses políticos, dos interesses de classe, dos interesses das corporações nacionais, que absolutamente não cujo conhecimento novo pode, inclusive, alterar os seus lugares confortáveis na estrutura de poder. Então, são dimensões, assim, que nós não vamos tocar, não sei, muito rapidamente, mas que coloca a situação que a economia brasileira vive no momento, quer dizer, uma situação em que ela opta por um modelo, que é um modelo primário, né, de uma economia primária, de venda de commodities agrícolas. Então você tem toda, inclusive a mídia fazendo propaganda intensivamente para convencer a todas as pessoas que o agronegócio é a grande indústria, que o agronegócio é a ciência e tecnologia, enfim, quer dizer, todo esse discurso midiático, produzido, pensado e utilizando conceitos que são caros, inclusive, à interpretação críticas, mas que são usados de outra maneira, e, no fundo, o Brasil está numa economia, né, reforçando a economia primária, quer dizer, a economia agrícola, a economia de exploração de minérios, a venda de minérios brutos, que chamam de indústria, mas que não é outra coisa senão um neoextrativismo intensivo, com tecnologia de ponta de comercialização, de transporte, etc., né, com todo o sistema de infraestrutura. Então, eu acho que a crise sanitária, né, que nós vivemos, ela tem a ver com essa estrutura, não é? Quer dizer, com essa escolha de um modelo que não investe na ciência, não investe na tecnologia, porque a ciência descobre, porque a ciência revela. A sociologia, como disse o Jacó, ela incomoda porque ela tira o véu, né? Ela tira o véu daquilo que deveria ter um véu para as pessoas não verem, para as pessoas serem enganadas, para as pessoas continuarem trabalhando, a grande massa dos brasileiros trabalhando incessantemente
com uma carga de trabalho enorme para os salários pequenos, não é? E manter essas formas de dominação, de escravidão para beneficiamento dos grupos de elite muito pequenos. Então, isso é um debate sobre a desigualdade social que nós já falamos, e essa ideia de que a sociologia incomoda, eu queria lembrar que os grandes sociólogos brasileiros, como Florestan Fernandes, como Guerreiro Ramos e muitos outros, Iane e muitos outros, né, eles davam aulas, ensinaram gerações, mostrando o que a sociologia via, não é? O que a sociologia, o poder de percepção, o poder de análise que a ciência, no caso a ciência social, elas trazem e incomoda, não é? Eu acho que nós vivemos uma situação de pandemia que, inclusive, coloca em questão as armas, não é? Quer dizer, nesse momento, nós temos uma arma, que é o isolamento. Quer dizer, a única coisa que podemos fazer, e todos temos que fazer, fora alguns setores essenciais, não é? Que é o isolamento. Então, eu queria fazer uma reflexão sobre a questão do poder das armas, entende? Porque, nesse momento, o atual governo fez uma campanha com revólver na mão. Quer dizer, esse revólver, esse símbolo, não é um símbolo de flores, não é para plantar, não é para produzir, não é para beneficiar, é para matar, porque revólver é um instrumento de violência, não é? Então, hoje, se nós pensarmos nas armas, as armas bélicas, todo o acervo bélico dos Estados Unidos, enfim, todos os interesses, por exemplo, do atual governo em fazer grandes negociatas com essas armas, e tudo isso, nesse momento, não nos serve, entendeu? Quer dizer, não nos serve. Não serve nem para o poderio americano, que está que ultrapassou todos os outros países com relação à morte e à infecção, mais de 1 milhão de pessoas infectadas, né? E então o poderio bélico, esse poderio bélico não representa armas, não é? Um arsenal de armas para resolver um problema que nós temos da pandemia. Quer dizer, que o vírus, não é? Quer dizer, elementos da natureza, eles interpelam, eles colocam em questão toda uma estrutura de tecnologia altamente sofisticada, de violência entre países, não é? E do que se pensava uma terceira guerra mundial, etc. E nós estamos diante de alguma coisa que quase que torna vazio uma série de edifícios produzidos como estruturas de poder no mundo da tecnologia. Eu estou falando isso para relacionar com a tecnologia. Evidentemente que ciência e tecnologia vêm juntas, não é? Tem a ver. É importante pensar, no caso das estruturas de poder que atravessam a ciência e tecnologia, as instituições de ciência e tecnologia, e o resultado do que é produzido, porém, o nosso debate agora não é esse, o nosso debate agora é o debate para produzir conteúdos que nos permitam pensar o que nós vivemos hoje, né, a sociedade brasileira vive hoje, pensar, por exemplo, pesquisa que nos ajude a pensar quem é que está morrendo, tá? Quem são as pessoas que estão morrendo. Está certo que Covid-19 atinge pessoas de diferentes níveis sociais, evidentemente está muito claro, porém, há uma situação terrível nas periferias das cidades brasileiras e que nós não temos ainda a dimensão e a análise desses processos, e que é um campo, evidentemente, que a sociologia pode contribuir muito no entendimento dos efeitos atuais, dos efeitos que vêm com essa crise sanitária. Então, eu vou terminar simplesmente dizendo que é importante se pensar nas estruturas, de pensar em fomentar, né, a Sociedade Brasileira de Sociologia
fomentar as estruturas de ciência e tecnologia, fomentar os grupos de ciência e tecnologia que estão produzindo e assinalar, né, para essa necessidade de que se pense um pouco para amanhã, né? Se pense um pouco no futuro, quer dizer, que nós nos preparemos já para imaginar, né? Todo o esforço da imaginação sociológica, né? De imaginar, de inventar dimensões importantes de uma sociedade do futuro, porque isso será, eu vejo assim como um desafio imediato, entendeu? Bom, então é isso, Gustavo. Obrigado, Edna. Bom, como é a gravação do nosso episódio piloto, a gente está chegando perto do final, e então agora eu vou pedir para vocês fazerem seus comentários finais, porque a gente está chegando no tempo, né, que a gente tem para gravar, mas eu queria só falar que a discussão de vocês foi muito interessante, foi instigante em vários pontos, eu espero que ela também nos ajude na sequência desses eventos da SBS na quarentena, mas que principalmente fica claro para quem nos ouvir que é importante a gente falar de defesa da ciência, mas que essa defesa da ciência significa defender o financiamento da pesquisa, significa defender o financiamento das universidades, o financiamento das agências que contribuem para o desenvolvimento da universidade nos níveis de graduação e pós-graduação, de mestrado e doutorado. E eu acho que é importante que a gente ressalte, talvez eu pediria para que vocês, ao fazerem seus comentários finais, dessem expressões sobre a importância desse tipo de atitude de governo, né, de financiar a ciência. Por favor. Bem, acho que uma coisa que está evidente, que de fato o papel do Estado é fundamental no financiamento, tá? Não dá para a gente achar que a iniciativa privada ou qualquer delírio considerado neoliberal, entendeu? No sentido de que atores privados vão financiar a ciência, vão financiar a saúde. Isso não existe. Isso está mais do que evidente de que os países que estão se dando bem ou que estão se saindo melhor numa crise como essa têm um Estado forte, com forte financiamento de pesquisa, ou pelo menos com uma forte organização para enfrentar determinadas situações para toda a população. Tá? Então, eu acho que está mais do que evidente que o Estado é um ator fundamental no financiamento da ciência, no desenvolvimento da ciência como um projeto de país, concretamente. Sabe? As universidades públicas, mais do que nunca, estão junto com institutos públicos de pesquisa, são os atores privilegiados nesse processo. A pesquisa na universidade privada, a pesquisa em instituições privadas, ela deixa muito a desejar e, obviamente, não estão vinculadas às necessidades reais do país. Evidente dessa situação é o SUS. Percebe? Nós temos um sistema público de saúde que, com todos os defeitos, que com todos os problemas, sendo que grande parte dos problemas é o baixo financiamento, tá? Ele se mostrou fundamental, está se mostrando fundamental. Tá? Até os ministros que se colocavam anti-SUS começaram a vestir como é que chama? O guarda-pó do SUS, né? O aventalzinho do SUS, para mostrar que, olha, é o SUS que isso acontece. Não é à toa que também na Inglaterra está se fazendo a mesma coisa, no momento que tentou-se enfraquecer o serviço público de saúde na Inglaterra, e depois que o primeiro-ministro pegou o coronavírus, está vendo que, de fato, esse sistema ele é fundamental. Então, essas coisas andam juntas. Um sistema público de saúde, um sistema público de educação, eles são fundamentais, eles são pilares fundamentais para qualquer desenvolvimento político e social. E isso que me preocupa é que isso, se para nós é evidente, parece que não é evidente para quem está em Brasília,
entendeu? Então, você continua tendo um discurso não da questão da política fiscal, que nós temos isso, que temos que fazer aquilo, no sentido de garantir, digamos assim, uma situação fiscal, numa situação de instabilidade, numa situação de excepcionalidade absoluta, onde o que fica evidente é a necessidade dessas questões básicas, ou seja, a saúde e a educação para a formação. Não dá para você falar também num sistema de saúde forte se não tiver um sistema de educação tão forte quanto. Tá? Então, para finalizar um pouco a minha fala, eu acho que a SBS ela está junto nesse esforço de defesa do sistema público de saúde, do sistema público de educação, e comprometido, concretamente, com a formação de um país mais justo, um país menos desigual e com menos absurdos políticos, e que isso que nós estamos passando seja apenas um pesadelo que brevemente se finalize e que, de fato, voltemos a um processo que tínhamos começado no final da ditadura militar, um processo no sentido de avanços em termos de direitos sociais, em termos de acessos a determinadas questões básicas no que diz respeito ao bem-estar da nossa população. Então, eu fico por aqui. Obrigado. Edna? Eu acho que o Jacó tocou nos pontos que pareceram fundamentais. Primeiro, a questão do Estado, né? Porque é o financiamento público da pesquisa. O Estado, eu acho que essa crise também coloca em questão o Estado, quer dizer, como deveria ser o Estado, não é? O debate sobre o Estado, que a sociologia, a ciência política faz muito bem, e eu acho que a questão das políticas do Estado, o Estado com políticas sociais, com políticas públicas, políticas de governo, uma política também de Estado, não é? Isso, lamentavelmente, nós perdemos, não é? Um caminho que estava se traçando, e eu acho que o debate continua, mas as estratégias que foram montadas são bem contrárias a um Estado mais social, um Estado mais de direitos sociais, etc. Então, isso nós sabemos. E claro que essa pandemia, no caso brasileiro, quem está sustentando é o sistema de saúde, é o SUS. E o SUS, que estava na mira, que esteve sempre na mira desse atual governo, né, de Brasília, como você fala, para ser desmontado, para ser precarizado, para ser diminuído, não é? E por isso que a crise da pandemia é terrível em certos estados brasileiros. E além da desigualdade da instalação de estruturas, não é? De infraestrutura, por exemplo, a maior parte dos leitos brasileiros, uma grande parte está em São Paulo, há uma concentração em São Paulo, há uma concentração também relativa em Brasília, e você tem uma diferença regional que se exprime no sistema único de saúde e nas estruturas montadas nesses estados. O caso evidente é de Manaus, né, e também de Belém, e eu diria o seguinte, que o que se observa no mundo, como o Jacó já se referiu, é muito interessante, né? Como ele mostra como o sistema de saúde ele é diferente de um país e outro. Por exemplo, o Canadá tem um maravilhoso sistema de saúde. Houve muita contaminação no Canadá, mas quando você vê a taxa de letalidade, não é? Ela é muito menor do que outros países. De outros países, por exemplo, das Américas, ou em relação à Europa. E os Estados Unidos, que não tem, que o sistema de saúde, o modelo é privado, não é? Que a grande maioria, 40% mais ou menos, não sei a taxa exata, o percentual exato, mas em torno de 40% da população não tem plano de saúde, também não tem um sistema público de saúde, então você tem uma calamidade, porque o sistema privado ele responde até um certo ponto,
mas ele não responde com as obrigatoriedades que o sistema público, como no caso do SUS, ele tem que responder à pandemia, apesar das suas ineficiências. Então, é muito revelador, não é? Os investimentos que se faz em saúde nesses diferentes países e a desigualdade regional dentro do Brasil. Acho que essa discussão, ela precisa ser feita, né? A gente ter os dados do que está ocorrendo em regiões diferentes e como o sistema, aliás, os governos estão assumindo posições, os governos estaduais e muitos municipais estão assumindo posições corajosas, de frente, não é? Porém, o avanço não é tão significativo, algumas vezes, porque o sistema não responde. Então, é importante essa questão do Estado, não é? O Estado, nós temos que pensar um outro Estado, repensar o Estado. Como repensar o Estado? Uma governança global, uma governabilidade global, porque essa pandemia, ela pode retornar, não é? Quer dizer, esse vírus, talvez ele tenha um processo de prolongamento maior do que se pode imaginar. Nós não podemos imaginar muito, não tem dados suficientes para se imaginar mais ou menos a trajetória dele, mas ele pode ser um processo, inclusive, ambiental, não é? Dada a violência, dada a contaminação ambiental que o planeta está vivendo, pode ser um processo que a gente vai ter que conviver com uma reincidência de outras pandemias com características diferentes desta, mas que representam o pavor no mundo, né? O temor e uma ameaça à vida. Então, eu acho que é importante, sim, essa questão que você levantou, muito interessante, Gustavo, de como o Estado, ele precisa realmente, não tem quase que um novo parâmetro está sendo dado na vida social, sabe, dos diferentes países. E dentro desse parâmetro, né, o investimento em ciência e tecnologia e a construção de sistemas públicos eficazes de saúde, eles passam a ser um elemento do Estado, né? Um elemento importante na cobrança do Estado. O Jacó falou também a saúde, falou a educação, evidentemente, vão juntos, e eu queria chamar a atenção para a pós-graduação, já que nós somos uma sociedade que reúne tantos alunos da pós-graduação, a importância do financiamento da pós-graduação. A pós-graduação, o sistema que foi montado ao longo dessas décadas, é um sistema precioso que o Brasil tem. Não pode um governo chegar e desmontar, um governo chegar e um ministro completamente fora de noção, entendeu? Chegar e achar que a pós-graduação, fora de noção, do ponto de vista de entender o que é a ciência, de entender o que é a sociedade. Embora ele, politicamente, ele esteja perfilado a um grupo que tem uma direção, né? Que eles caminham numa direção. E, então, nós não podemos pensar que a pós-graduação ela possa ser vilipendiada, né? Então, pedir o financiamento, exigir o financiamento da pesquisa em alto grau significa você fortalecer o nosso sistema de pós-graduação e com soberania, né, com autonomia, com capacidade de pensar próprio e se autorregular, como que foi o modelo, mais ou menos, que nós implantamos ao longo dessas décadas no Brasil, e que é um modelo, de certa forma, único em relação ao mundo, né, com as suas características próprias e muito eficiente. Então, nós não podemos banalizar ao ponto de se perder essa grande importância que tem a educação, que tem o sistema de pós-graduação, que tem a pesquisa científica e claro, o SUS, não é? O Sistema Único de Saúde, universal, universal, enfim, e com uma autonomia e uma regulação própria, nacional. É isso. Então, obrigado, Edna. Obrigado mais uma vez,
Jacó. Com isso, a gente finaliza a discussão da nossa gravação do programa piloto do SBS na Quarentena. Eu quero agradecer também a presença nessa gravação, ainda que não participando do vídeo, das professoras Lorena Fleury, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Mariana Chaguri, da Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, que foram as duas professoras que inicialmente, né, elaboraram essa ideia dos eventos da SBS na Quarentena. Então acho que também fica o agradecimento a elas, ao Jacó e à Edna por terem participado desse debate, e espero que seja o primeiro de muitos.